Oi, gente! Mais uma quinta-feira de live aqui. Muito feliz por começar essa quinta com vocês, pra gente trocar experiência, pra conversar mais um pouquinho. E hoje eu resolvi fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Eu resolvi contar um pouquinho dessa trajetória minha aqui nos Estados Unidos, mais para motivação, para mostrar que não são só flores, mas que é possível, que a gente consegue achar o caminho, consegue criar estratégias para a gente seguir esse caminho, né? Então, eu queria contar um pouquinho, queria ouvir de vocês também um pouquinho, adoro ouvir as histórias de cada um e tem uma coisa muito curiosa em ouvir histórias. Eu sempre, quando cheguei aqui, sempre gostei. Eu fui estudar e aí eu gostava demais. Chegava, conhecia uma pessoa, falava, me conta a sua história. Aí chegava outra pessoa, falava, me conta a sua história. E aí as histórias acabam confortando muito a gente, porque você percebe que em algum momento elas se relacionam e que você não tá sozinho, que as pessoas passaram, cada um com a sua história, mas que elas passaram por um caminho em algum momento que cruza com o seu, de identificação, de superação, e que você não tá sozinho, né? Então, isso dá muita força pra gente. E aí eu resolvi contar um pouquinho dessa trajetória. E hoje eu sou muito grata, acho que a palavra mesmo é gratidão, por tudo que eu tô construindo, pelo caminho que eu consegui trilhar, que eu consegui identificar o propósito que eu encontrei depois de muito tempo e seguir, né? E seguir em frente. Eu só sei assim, às vezes as pessoas, elas querem algo pra ontem, quer que as coisas aconteçam, algo muito grande aconteça na vida dela, mas ela não tá disposta a pagar o preço, né? Que é tudo pra ontem. E uma coisa muito interessante é que, pelo menos eu aqui, tive muitos altos e baixos. Não foi um só não, muitos. Por muitas vezes eu quis fazer minha mala e ir embora, né? Porque a gente passa por provações, de verdade, né? E quem tá aqui comigo sabe disso. Quem mora aqui nos Estados Unidos, cada um com as suas histórias, cada um com a sua trajetória, mas a gente passa por momentos que você fala, cara, será que eu preciso passar por isso? Vários momentos, né? Vários desafios. E aí, o que eu queria contar é assim, imagina as pessoas chegando, que delícia, sejam muito bem-vindos aqui. Tomara que eu traga alguma coisa bem bacana. Lelezinha tá aí. Então eu queria começar assim, pensando assim, imagina que você tem uma casa linda, maravilhosa, organizada, cheirosa, que te dê vontade de voltar no final do dia. E aí você imagina uma outra casa toda bagunçada, com a pia cheia de coisa para fazer, de louça para lavar, tudo zoado. São dois cenários. Esse era o meu casamento. Dois cenários completamente diferentes, complicados, que resultou, depois de 22 anos, na época eu tinha 15 anos de casado, resultou em um divórcio. Por quê? Olha que loucura. Por incompatibilidade das nossas finanças, das nossas histórias. A gente não conseguia falar a mesma língua. A gente não conseguia se conectar financeiramente, porque cada um veio de um mundo diferente e uma forma diferente de lidar com o dinheiro. Só que a gente não tinha essa consciência, né? Então, meu marido sempre detestou falar de dinheiro. E eu vinha da contabilidade, de organizar contabilidade para as pessoas, de achar soluções. E só que eu não tinha a clareza que eu precisava organizar, que eu precisava correr atrás das coisas, né? Eu sempre fui muito
bagunçada financeiramente, eu achava que eu não precisava perder tempo, que tava tudo na minha cabeça, sempre fui assim. E aí dava alguma coisa errada, entrava no cheque especial, tinha o cartão de crédito, depois eu vejo como pago, vou comprar porque eu mereço. Eu tinha muito disso. E quando as coisas davam errado, quando a conta não fechava, a culpa era do meu marido, porque ele não toma a frente. Gente, é muito fácil fazer isso. É muito fácil colocar a culpa no outro quando você não quer assumir também uma responsabilidade que cabe aos dois, né? Não é delargar, é junto criar uma estratégia para prosperar, né? Não tem jeito. Se cada um tiver numa sintonia, cada um estiver falando uma língua diferente, vai ser igual um barquinho que fica dando roda, porque cada um tá remando para um lado e você fica ali e não sai do lugar. É a mesma coisa, você não constrói, você não desenvolve. E demorou para eu entender isso, né? Que eu coloquei nos posts passados, a questão da autorresponsabilidade. Poxa, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter dinheiro na conta, eu quero realizar sonhos. Tá bom, mas o que eu tô fazendo para que isso aconteça? Porque colocar a culpa nele é muito fácil, né? Então, bom, dito isso, depois de tudo que a gente passou, a gente resolveu tentar de novo pela família, porque a gente acreditava que era possível. E aí foi quando eu me mudei para os Estados Unidos. Nessa mudança para os Estados Unidos aconteceu muito rápido. Coisa de 2 meses, eu organizei toda a minha vida no Brasil, coloquei a minha vida em 4 malas e cá estou, nos Estados Unidos. Caí meio que de paraquedas, né? Vim sem muito planejamento, não, sem planejamento nenhum, vamos combinar. Contadora, trabalhei 22 anos com contabilidade no Brasil, no escritório familiar nosso. E aí eu falei, não, eu preciso tentar pela minha família. E eu falei, tem que dar certo, não tem plano B nem plano C. Coloquei tudo numa mala, desfiz de todas as coisas no Brasil e falei, eu vou pra dar certo. Tudo bem. E aí mudei, vim pra cá, cheguei aqui, comecei a trabalhar, logo comecei a trabalhar. Só que eu percebi o seguinte, com o tempo, que não era igual ao Brasil. Eu tinha que me organizar financeiramente, porque senão as coisas iam complicar e muito. Quando você já chega com desafios da língua. E olha que eu fiz inglês a vida inteira, eu achava que eu deitava no inglês. Quando você chega, o inglês não tá nada do jeito que você imagina. São desafios de cultura. Imagina você chegar num supermercado, você não sabe nem o que comprar, porque são marcas totalmente diferentes. E eu sempre fui muito desligada, eu nunca, sabe, me importei com marcas, com coisas, com jeito. Então, eu não sabia nem o que comprar. Eu não sabia pôr gasolina num carro, gente. O desespero de você sair sozinha falando um inglês horroroso, que muitas vezes as pessoas nem te entendem. Eu não conseguia pôr gasolina no carro. Eu travei. Então, eu comecei a travar com coisas muito pequenas. E aquilo começou a me fazer um mal tão grande que eu falava, gente, ou eu tomo uma atitude, ou eu vou ter que voltar pro Brasil. Só que quando você vem com uma criança pra dar certo, pra fazer tudo dar certo, eu olhava pra minha filha, eu falava, gente, eu não posso voltar pra trás. Eu vim pra dar certo, o que eu tenho que fazer? Bom, comecei a estudar, fui trabalhar, comecei a trabalhar com contabilidade, mas aí eu já percebi que não era aquilo. A contabilidade aqui, a forma de ser feito, a forma de trabalho, a forma de um contador trabalhar aqui, ela é bem diferente do Brasil. E não me deu brilho nos olhos. Eu falei, não é isso. Eu não vim pra cá pra ficar atrás da mesa, fazendo imposto de renda. Nada contra, pelo contrário. É muito louvável quem faz e gosta e dá certo. Mas pra mim não foi. Eu comecei a me estressar demais. Eu viajava pra trabalhar. O escritório que eu ia era 1h30 pra ir, 2 horas pra voltar. Eu não tinha tempo pra minha filha, não tinha tempo pro meu marido, pra minha casa. Trabalhava que nem louca. E eu falava, não é isso. Eu preciso pensar em alguma coisa.
Até que aconteceu o seguinte, eu tive o meu dia do basta aqui, né? Vim, a gente conversou, vamos mudar, vamos ter uma vida diferente nos Estados Unidos. Vamos andar junto, vamos. Mas a gente não sabia como. Como que nós vamos andar junto? Como é que a gente vai mudar isso? E a gente foi levando quase que do mesmo jeito que estava lá no Brasil. E o meu dia do basta já aconteceu quando, logo que eu cheguei, você chega sendo mais um imigrante na terra do Tio Sam. E tem outra coisa, a minha ficha só caiu porque a gente fala assim, eu vou para os Estados Unidos, logo eu pensava, eu sou contadora, logo eu vou ser contadora lá, eu vou abrir um escritório e tá tudo certo e vai ser muito bom. Só que a gente não prevê um monte de coisa. E eu falava assim, em 6 meses meu inglês vai estar lindo. Só que, gente, eu preciso contar uma coisa. Eu entendi o seguinte, que por mais lindo que o seu inglês seja, você sempre vai ser um imigrante. Então, muitas coisas... Não tô me vitimizando, não é nada disso, mas é um fato. É um fato. Então, existe um certo preconceito inevitável e que muitas vezes a gente tem que se provar todos os dias nesse país que somos capazes, que temos planos, que viemos para agregar. Então eu precisei entender isso, eu preciso me colocar nessa situação de que eu estou aqui e eu sou merecedora disso. E aí eu comecei a trabalhar para que as coisas começassem a acontecer. E aí foi o dia do basta. O que aconteceu? Logo que eu cheguei, minha filha pequenininha, como a gente chega sem nenhum crédito, a gente é independente do seu nível social, de você ter mais, de você ter menos, você aqui é mais um. Ponto. E aí você chega, 0 de crédito, você vai abrir uma conta no banco, eles te dão um cartão pré-pago. Então eu tinha um cartão de $100 de crédito naquela época, trabalhava no escritório, recebia a cada 15 dias, meu marido prestador de serviço, então ele nunca tinha época certa para receber. E aconteceu de num fim de semana, eu ia receber só no outro fim de semana, meu marido ia receber, logo no começo da semana, tinha coisas para ser recebida. E aí a minha filha chegou em casa pedindo pra gente, com uma amiga, pra gente comprar tinta pra fazer tie-dye, aquelas blusas de tinta, numa lojinha tipo R$1,99, né, que é a Michaels aqui. Cara, aquele dia, se furasse o pneu do carro, se acabasse a gasolina, a gente tava lascado, literalmente. O cartão de $100 já tava no limite e não tinha de onde tirar. E eu tive que falar pra ela, filha, não vai dar. Aquilo me machucou de tal forma que eu falei, eu não passo mais por isso. Naquele dia eu falei, eu não passo mais por isso, basta. Aquele foi o meu dia do basta. E aí, voltando na autorresponsabilidade, eu falei, bom, a culpa não é dele, a culpa é minha. Eu tô nessa situação porque a culpa é minha. Beleza, o que eu vou fazer pra mudar essa situação? E aí eu comecei, eu já não estava feliz com o meu trabalho como contadora. Não, eu já sabia que não era o que eu queria, porque eu não estava tendo tempo para as minhas prioridades, que no caso era a minha família. Eu não estava tendo tempo para estudar inglês, que eu precisava do meu inglês melhor, entendeu? Para fazer as coisas acontecerem. E aí eu comecei a estudar. Eu chegava eu ia estudar tudo sobre educação financeira. E eu fui atrás, eu fui buscando, eu fui tentando entender tudo que acontecia pra eu começar a aplicar na minha vida. E aí criei planilhas e não dava certo, eu começava punha uma coisa muito elaborada e aí eu não conseguia seguir aquilo mais por muito tempo. E fui fazendo testes, e fui tentando entender. Conclusão, em 3 meses a minha vida tinha mudado da água pro vinho. Claro que estava longe de eu ter a minha reserva de emergência do jeito que eu queria, estava longe ainda de eu conseguir, de estar com a vida do jeito que eu queria, mas ela já estava diferente daquele dia do basta. Eu já tinha uma reserva de emergência, então o que eu fiz?
eu peguei tudo aquilo que me preocupava, sabe aquelas coisas que tiram o sono? Quantas noites eu falava, gente, se acontecer alguma coisa com meu marido, como é que a gente vai viver aqui? Na época, o que eu recebia não dava pra eu pagar o aluguel, sabe? Então essas coisas me preocupavam. Não ter uma reserva de emergência. Ele trabalhando, ele já tinha funcionário. Tinha mês que a gente tinha que apertar pra conseguir pagar o funcionário naquela semana. Então, assim, muita coisa tirava meu sono, meu sossego, sabe? E aí, o que eu fiz? O primeiro momento, colocar no papel, que eu falo que a educação financeira Aline, isso mesmo, Aline, a gente precisa ter o dia do basta, pra você falar, eu não passo mais por isso. E isso é uma decisão. A gente precisa decidir com toda força, assim, ó, que você tem. Decidir por você, um comprometimento muito grande. Pra você realmente, alguma força, algum motivo muito grande que te faça ir pra frente, que seja a sua motivação pra ir pra frente, né? Então, eu fui buscando tudo aquilo, coloquei no papel. Eu falo que a gente tem que ter clareza. É a palavra-chave. O que eu quero pra minha vida? O que tá tirando o meu sono? Pra você conseguir criar uma estratégia, o primeiro momento é você saber onde você quer ir. Senão você vira Alice no País das Maravilhas. Pra onde eu for, deixar a vida me levar, né? Amanhã é outro dia. Então, eu comecei a colocar no papel. Então, eu tinha preocupação com a aposentadoria, eu tinha preocupação com o seguro de vida, porque os dois eram prestador de serviço, eu tinha preocupação com a nossa reserva de emergência, eu não conseguia mensurar quanto que a gente... Eu falava, gente, como é que a gente vai fazer um orçamento se os dois prestam serviço? A gente não tem um valor exato por mês pra gente... que entra, pra gente se organizar. E aí eu fui entender que eu precisava ter um histórico e fazer a média. E diante dessa média, eu comecei a me organizar. Então eu estudei, entendi tudo, coloquei tudo no papel, montei toda uma estrutura. E aí, quando esses 3 meses que a minha vida mudou, virou da água pro vinho, uma ficha... Eu tava num momento profissional me questionando muito. O que eu vou fazer da minha vida? Então fiz vários business plan, aqueles planejamento de várias coisas, tentei várias coisas. Eu tentei a parte de organização de casas, eu tentei parte de organização de documentos, de escritórios, de arquivo, fiz várias tentativas. E uma coisa muito, muito interessante, aquela coisa de você falar assim, não, eu vou tentar uma coisa diferente da minha, mas tem que dar certo pra ontem. Por quê? Porque eu pensava no dinheiro, eu falava, o dinheiro tem que entrar, como é que faz? E aí, eu tava nesse momento de me reinventar. E nada dava certo na minha cabeça. Só que a gente tem que pagar o preço. A gente tem que entender que quando você começa um negócio, para esse negócio engrenar, ele leva de 3 a 5 anos. Então, como é que você vai se suportar nesse período de 1 a 3 anos? Como é que vai ser isso? Então, quando tá claro na sua cabeça que você precisa ter a consistência pro seu negócio dar certo, vai ter altos e baixos, com toda certeza. Eu tive muitos. E quantas vezes eu falava, gente, eu acho que eu vou precisar mandar currículo pros lugares, porque não tá dando certo, né? Então, quando você tem clareza pra onde você quer ir, você tem uma estrutura, você monta uma estrutura que dá certo pra você. E aí, o que eu fiz? Eu montei essa estrutura, chamei o meu marido e falei, bom, a partir de agora, então, nós temos uma conta conjunta, eu vou tomar conta, uma vez por semana a gente vai sentar juntos pra ver pra onde o nosso barquinho tá indo, né? Pra ver, alinhar tudo direitinho, se você tá de acordo, eu tô de acordo, enfim. E aí fizemos esse acordo e o negócio, e deu muito certo. Porque eu punha a mão na massa e eu já sabia como conversar com ele. Eu já sei que ele odeia falar de dinheiro. Então eu ia nos pontos que precisava. Ó, fiz isso, fiz aquilo, tem tanto assim na conta, pra semana que vem tem tanto.
Tudo bem? Ah, tudo bem, então tá. Tem coisas que ele concordava, a gente conversava, chegava num acordo e a nossa vida... Gente, pensa assim, mudou nosso relacionamento da água pro vinho, mudou a nossa vida financeira, coisas que a gente não conseguia fazer antes porque a gente não se organizava, tava sempre com a água no nariz. A gente começou a realizar, a gente começou a fazer, a gente começou a se programar. E aí me deu um despertar. Eu falei, gente, se eu conseguir fazer isso na minha vida, por que não levar isso para o mais número de pessoas possível? Só que eu não tinha uma metodologia. Eu fiz pra mim e deu muito certo. Mas como é que eu ia passar isso para as outras pessoas? Essa era a minha pergunta. Até que chegou um ponto que eu falei pra ele, olha, eu quero muito trabalhar com educação financeira, só que eu vou precisar do seu suporte por trás, porque eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir trabalhar sem ganhar dinheiro, e aí você vai ter que suportar isso. Aí ele falou pra mim, não, você faz o que tem que fazer, a gente se organiza. E aí, então, tudo também só foi possível pelo apoio dele, que sempre, muitas vezes, acreditou em mim mais do que eu mesma. Então, eu comecei a estudar tudo sobre educação financeira, fiz a pós-graduação em educação financeira, estudei sobre a parte comportamental, o porquê que a gente chega na situação que a gente chega, quais as travas que a gente tem, as crenças que a gente tem. E foi assim, a cada estudo, olha que legal, eu pensava que eu ia estudar para poder organizar uma metodologia para passar para as pessoas. Mas para eu poder passar para as pessoas, eu precisava validar aquilo. Então, cada vez que eu validava uma ferramenta nova, uma estratégia nova, uma forma diferente, eu estava melhorando a minha vida. E as coisas começaram a acontecer. Até que eu falei, bom, aí eu tive essa transição de carreira, quando eu resolvi realmente largar tudo e trabalhar só com educação financeira em 2021. Logo que veio a pandemia, eu estava no escritório de contabilidade e eu falei, não, agora eu vou trabalhar só com isso. E foi tipo praticamente um ano de pro bono. Eu trabalhei para validar todo o método que eu vinha aprendendo e transformar a vida das pessoas para eu conseguir entender que realmente aquilo ali dava certo, fazia sentido. E aí as coisas foram acontecendo. E de repente, como num passe de mágica, aconteceu. Mas eu trago isso por quê? Para falar que a gente precisa ter muita persistência. As coisas não acontecem do dia para a noite, né? Então isso é um ponto. Segundo ponto, a gente precisa ter clareza. O que eu quero para mim? Muitas vezes, e eu escuto isso de muita gente, não foi só eu. A gente chega num país desconhecido, com a profissão, com uma bagagem que a gente tinha, com o conhecimento que eu tinha, e muitas vezes você é incapacitado de exercer aquela profissão. Por vários motivos, por questões de documento, ou por questões da língua, ou porque você não se adaptou à forma de trabalho aqui. E aí você fala, cara, não é isso, o que eu vou fazer agora? Né? E eu vou começar do zero. Quantas vezes eu pensava nisso? Eu vou ter que começar do zero, uma coisa nova. E eu tenho uma coisa muito legal para te contar. Não é do zero. Sabe por quê? Hoje eu entendo com muita clareza que é um quebra-cabeça. Tudo que eu vivi, então tudo que eu estudei no Brasil com contabilidade, como contador, o que eu vivi, minha experiência como contadora, 20 anos de contabilidade no Brasil, MBA, as pessoas que passaram ali, tudo que eu vivi me fez a Michele de hoje. Então, as tentativas de outros negócios, os escritórios que eu passei por aqui, eu falo que tudo isso não é em vão. Não é em vão. Deus vai colocando as coisas no nosso caminho pra lá na frente que você fala, uau, como tudo isso fez sentido agora, sabe? E você começa a montar aquele quebra-cabeça, começa a criar forma. E você começa a entender que você precisou
passar por tudo aquilo para criar casca. Adoro falar isso. Eu falo que a Michelle que saiu do Brasil há 8 anos atrás, aquela lá não existe mais. Ela não existe. Eu fui passando por vários momentos de transformação que foram necessários para estar aqui hoje, né? E amanhã eu quero ser outra e depois de amanhã outra. Eu acho que a gente tá nesse processo de transformação e isso é muito saudável. Desde que a gente tente ser um pouquinho melhor a cada dia, com os nossos erros, com as nossas falhas. Mas estar aqui nos Estados Unidos hoje, numa nova profissão, ter passado por várias provações, como documentação, como a língua, algumas situações que você se questiona, né, bastante, faz parte, faz a gente ter casca, né, faz a gente entender quem a gente é. E aí entra também a questão da clareza. Você vai cada vez mais entendendo para onde você quer ir, qual o seu propósito. O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Né? Eu me questiono muito. E aí eu entendi que o meu propósito aqui é transformar outras vidas. Que jeito? Com o que eu sei fazer? Transformar outras vidas com a bagagem que eu tenho, que eu venho trazendo desde lá da contabilidade. Sabe? Não só a minha. Eu consigo levar para as famílias, eu consigo levar para as pessoas a esperança de uma vida nova, que é possível ela mudar, que é possível ela transformar e ela começar a ver esses resultados. Isso é o mais lindo. E a cada cliente e a cada resultado, isso me deixa tão mais forte e com cada vez mais a certeza que esse é o meu propósito, que eu encontrei o meu caminho aqui, eu encontrei o meu propósito aqui. Então, trouxe essa história para que seja de reflexão, para que seja de motivação para alguém, não sei, mas para que não desista, para que a gente não desista, que os altos e baixos faz parte, né, da nossa vida, né, como pessoa, como ser humano. Um dia a gente tá bem, o outro dia a gente não tá tão bem assim. Então, o importante é você entender que você pode estar melhor a cada dia, que você pode conquistar o que você quiser, sim, e ter motivos para isso. Qual o seu motivo, né? E alguém tá me perguntando, você pode agendar uma sessão gratuita? Como é que funciona isso? Sim. Esse primeiro, quem quiser conversar, quem quiser trocar ideia, eu faço uma sessão, eu chamo de sessão de alinhamento, que é uma sessão gratuita, para entender qual a sua necessidade, qual os problemas, os pontos que estão acontecendo e pelo menos alguma coisa boa você vai sair dessa sessão, totalmente sem compromisso, e aí depois a gente vai entender qual a sua realidade, o que você precisa. E o que eu quero dizer não desista. Força, foco e fé. Eu acredito demais que nós viemos aqui para ter a vida que a gente merece. Só que as coisas não caem do céu. Depende de você. E quando você entra em movimento, o universo conspira. Eu sou super dessa filosofia, eu acredito demais nisso. Eu falo, eu tenho meu quadro dos sonhos aqui, que eu visualizo, eu tenho um Deus muito forte junto comigo. Então, o que você faz? Eu busco todas as situações, todas as coisas boas pra minha vida, eu tento trazer pra minha vida o que é bom, que no momento dos baixos, dos altos e baixos, é o que vai me sustentar para eu não desistir. Porque desistir não pode ser uma opção. Não tem plano B, plano C. Então, o que tem que ser feito hoje para eu ter a vida que eu sonhei? Quem quiser, tem o link da bio para sessão de alinhamento. Pode ir lá aqui no Instagram, no link da bio tem o formulário para sessão de alinhamento.
Tenho o Planner da Prosperidade para aquela pessoa que não tem como desembolsar hoje uma mentoria, que não tem como pagar uma mentoria hoje. Tem o Planner, que ele já vai te dar um norte muito grande para você começar a organizar a sua vida, para começar a te dar clareza. Lembra que eu falo que um dos pilares financeiros é a clareza. A gente precisa ter clareza de como nós estamos hoje para poder traçar, para ter as respostas lá para o futuro. Você tem que cuidar do hoje e ter o olhar lá na frente. E trabalhar para esse olhar lá na frente. O Planner da Prosperidade, ele vem trazer isso, essa clareza, a forma de você controlar, a forma que você vai levar isso mais leve, para depois você dar um próximo passo. Então tá, agora eu já tenho isso pronto, o que eu vou fazer da agora para frente? Né? Aí vem as mentorias, que ela pode ser em grupo e ela pode ser individual também. Então, espero ter ajudado, espero ter trazido clareza, esse é o meu propósito. Vamos junto. Qualquer dúvida, me manda um direct. Adoraria ouvir as histórias, quem quiser contar a sua história pra mim também, adoro ouvir as histórias. Conta aqui embaixo, me conta quais são os seus desafios aqui nos Estados Unidos, porque são muitos. E só de estarmos aqui nessa luta, nós já somos vencedores. Eu acredito muito nisso. Vem comigo, um ótimo fim de semana. Não para não. Manda essa live para os amigos, para quem você achar que é importante ouvir isso, para quem você acha que você pode ajudar com mais essa história. Beijo, gente. Até a próxima quinta-feira. Vamos junto. Até mais.